Hoje nós temos sermão no capítulo 20 e estará nos falando o reverendo Carlos Henrique. O reverendo Carlos Henrique tem feito trabalho missionário nos campos do presbitério do Vale do Paraná e tem estado conosco sempre que se faz necessário e tem nos abençoado com a palavra da parte do Senhor. Eu convidar o reverendo Carlos Henrique, ele vai nos ministrar esta manhã o texto de Apocalipse, o capítulo 20. Bom dia, meus amados, alegria em revê-los, alegria estar aqui novamente para juntos meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos a voz do nosso bom Pai, do nosso Deus, do nosso Redentor. Agradeço mais uma vez ao reverendo Carlos Júnior pelo convite, pela deferência, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço também o conselho por concordar, com a loucura do pastor Carlos me chamar para estar aqui. Então, vamos, e ele me deu uma tarefa difícil. Capítulo 20 de Apocalipse é o capítulo. Vamos lá abrir nossas Bíblias, capítulo 20 do livro de Apocalipse. Eu lerei alguns poucos versos, alguns poucos versículos, não obstante meditarmos em todo o capítulo, tudo bem? Então vamos pensar um pouquinho sobre o que Deus tem para nós nessa manhã. Diz assim, a partir do versículo 2: Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Agora o versículo 6. Versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Agora no versículo 14. Versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos orar? Senhor, nós necessitamos, Pai, da Tua ajuda, do Teu auxílio, para compreendermos a Tua palavra. Nossa mente carnal, humana, limitada, embotada pelo pecado, não é competente o suficiente para entender a Tua palavra. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a nossa mente, abra os nossos olhos, prepare os nossos ouvidos e que o Senhor mesmo semeie a boa semente em nossos corações, a fim de que em nós seja dado fruto de vida eterna. Em nome de Jesus, Senhor, nós te buscamos, nós te oramos. Amém. Meus amados, como ter esperança no mundo marcado por violências, por desgraças, por cataclismas? Como ter esperança olhando à nossa volta? Como nós vamos conseguir plantar esperança no coração, talvez de uma jovem que, passeando com seu namorado pela cidade, um grupo de outros jovens vem, espancam o namorado e violentam o seu corpo? Como produzir, como transferir, como transmitir esperança nesse coração? Como ter esperança diante das muitas ameaças que recaem sobre os nossos filhos, sobre as nossas famílias?
Como ter esperança, mesmo quando nós percebemos a morte sempre rondando com um hálito terrível perto de nós. Como ter esperança diante de um quadro de corrupção, de mentira, de manipulação. Como ter esperança, queridos, em meio a este mundo. Como ter esperança. E nós, muitas vezes, até nós, melhor dizendo, nós cristãos, que cremos no Deus que governa, na soberania de Deus sobre toda a história, muitas vezes somos abatidos, nos pegamos abatidos, somos arrebatados pela falta de esperança. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós muitas vezes nos assustamos devido às figuras. Muitos desistem, muitos param pelo caminho. Mas quando nós olhamos para o livro de Apocalipse com os óculos corretos, com a perspectiva, com as premissas corretas, nós vamos entender que ele é um livro repleto de esperança. É um livro que nos alegra, que enche o nosso coração, não obstante carregar consigo figuras que, se nós fôssemos tentar desenhá-las, seria difícil. O meu filho tem aquela Bíblia em ação, que é em forma de quadrinhos, né? Eles tentaram lá fazer lá o dragão com cabeça, um negócio meio esquisito. Não dá, queridos. Não tentemos. Aquilo ali é para ser interpretado, compreendido de uma forma simbólica. Tem significado tudo aquilo. Uma questão que nós temos que entender é a própria estrutura do livro de Apocalipse, que ela não está dentro de uma forma linear de desencadear dos acontecimentos. Deus capacitou o seu servo para escrever de forma cíclica. E nós percebemos no livro de Apocalipse 7 ciclos que narram a mesma coisa de formas diferentes. Ou seja, a vinda do Cordeiro, o governo do Cordeiro, o reinado, o fortalecimento, reagrupamento da igreja, a batalha final, tudo isso está diante de nós, expresso, desenhado em cenas muito claras, em 7 formas diferentes. O capítulo 20 nos apresenta a sexta delas. A sexta dessas formas, ou seja, não sei se eu estou sendo claro, as mesmas batalhas, as mesmas circunstâncias, com algumas nuances diferentes, nos são contadas de formas cíclicas, em 6 ciclos diferentes. E nós estamos nesse ciclo que nos mostra como que Deus conduzirá e conduz todo o processo da história. Não vou entrar aqui no aspecto de explicar para os irmãos, certamente o reverendo Carlos já o fez. Existem algumas linhas interpretativas, não só do capítulo 20, mas de todo o Apocalipse, de toda a história. A linha pré-milenista, histórica, pré-milenista, amilenista e pós-milenista. Cabe aqui informar que nós somos amilenistas. Há uma tendência muito forte dentro da igreja reformada, pelo menos Calvino e Lutero eram amilenistas. Isso significa que eles não compreendem esta perspectiva de milênio de uma forma literal, compreendem de uma forma simbólica, significativa, que nós temos que olhar o todo, olhar o que está acontecendo para compreender o que se diz, para compreender o que está sendo narrado. E se tem uma coisa que é clara, pelo menos no primeiro momento, dentro da perspectiva milenista, de que o milênio, por mais que a palavra amilenismo, fala não milênio, mas nós cremos que acontece o milênio, mas nós não cremos que esse milênio está por vir. Nós cremos que ele está acontecendo e se desenrolando agora na vida da igreja, na história da humanidade. Ou seja, o capítulo 20 nos narra eventos presentes, eventos futuros. Eventos presentes que se desenrolam dentro de um milênio,
compreendido não de forma literal, e eventos futuros de uma batalha, de um governo, de um fim dos tempos. Capítulo 20 carrega consigo imagens, informações, e eu gostaria de olhar para ele, olhar para esse capítulo e convidá-los a refletirem acerca de 3 aspectos da notícia que nos produz esperança. Uma maravilhosa notícia, ou 3 notícias, ou uma maravilhosa notícia que produz esperança ao nosso coração, não obstante as lutas que vivemos aqui agora. A primeira notícia que esse texto nos apresenta é de que o diabo está sob controle. O diabo está sob controle. O capítulo 20 inicia-se: então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão o quê? Uma chave. E o que mais? A chave de onde, melhor dizendo? Do abismo. E uma grande corrente. A nossa tendência de fechar o olho e visualizar uma chave, uma corrente física, né? Os gomos da corrente. Mas a chave nos arremete a uma perspectiva de autoridade. A corrente também nos leva a essa perspectiva de uma autoridade que subjuga, que prende, que segura. Então nós temos que entender uma coisa à luz de Apocalipse: o diabo, em primeiríssimo lugar, o diabo não está em pé de igualdade com Deus. Não é uma luta de uma tensão de forças iguais, não. Deus é Deus, o diabo é o diabo de Deus, criatura de Deus. O diabo não está solto totalmente para fazer o que quer. Ele está preso, ele está restrito, e quando nós olhamos o texto, nós vamos perceber que ele já esteve mais solto. E o texto fala que ele andava enganando as nações. Olha só: lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganassem as nações, até se completarem os 1000 anos. Deixa eu tentar explicar esse negócio aqui, vamos lá. O que Deus inspirou o seu servo para nos dizer, a visão que Deus colocou diante dele, é de que Deus exerce autoridade sobre o nosso inimigo, sobre o diabo, sobre Satanás. E essa autoridade, ela é de todo sempre. E essa autoridade, ela é manifesta por meio da limitação que Deus impõe sobre o próprio diabo, no que diz respeito ao avanço do Evangelho. Antes da vinda de Cristo Jesus, o texto nos leva a entender de que o Evangelho, ou o diabo, enganava as nações, impedindo que elas se curvassem diante do Deus verdadeiro. Prova disso é de que nós, quando olhamos a história, quando lemos a história bíblica, nós vamos perceber somente Israel, o povo de Deus, servindo a Deus, e as outras nações, todas as outras, seguindo os falsos deuses. Quando Cristo vem, a gente vai ter uma série de testemunhas no Novo Testamento de que o Evangelho passa a ser pregado a todas as nações. Pessoas de todas as nações ouvirão a mensagem, pessoas de todas as raças, de todas as culturas, ouvirão a mensagem da salvação, se curvarão diante de Cristo. Ou seja, quando Cristo vem, inaugura-se um novo momento, uma nova era, um novo milênio, o milênio onde o inimigo restringe, restrito, amarrado, preso, não pode impedir o avanço da pregação do Evangelho. E não é à toa que fala que as portas do inferno não prevalecerão. Uma coisa que nós temos que entender é de que esse inimigo está sob controle. Mas alguém poderia falar: mas pastor, a gente vê tanta coisa feia no mundo. A gente vê tanto sofrimento, tanta morte, tanta escuridão, tantas trevas. Sim, ele não está totalmente solto, mas ele está restrito no que tange o avanço da pregação, do anúncio da salvação. Ou seja, ele continua sendo o príncipe, o mundo continua jaz no maligno, infelizmente.
Aqueles que não conhecem a Cristo continuam escravos do diabo. O diabo continua tentando nos arrastar para a morte. Mas no que diz respeito à missão da igreja de anunciar o Evangelho, no que diz respeito a esse espalhar do bom perfume da salvação, do bom perfume de Cristo, o inimigo não tem poder para resistir, para impedir que isso aconteça. Ou seja, podemos caminhar de cabeça erguida, cumprindo a nossa missão, na certeza de que nós seremos bem-sucedidos. Alguns até ficam pelo caminho. O texto mais na frente vai falar daqueles que foram decapitados, dos mártires, daqueles que morreram por causa da fé. Mas mesmo a morte dos santos do Senhor não significa que o projeto foi falido, que o inimigo venceu. Muito pelo contrário. O que fica claro é de que mesmo matando um cristão, muitos outros virão. É mais ou menos assim. Na época das grandes perseguições da igreja do Senhor Jesus Cristo, o inimigo percebeu uma coisa complicadora para ele. Matava um cristão, aparecia 3. Queimava um cristão, apareciam 15. Jogava um cristão na cova lá dos leões, mais cristãos apareciam. É mais ou menos essa perspectiva. O inimigo se levanta de forma feroz, de forma violenta, mas o inimigo não tem poder para deter a igreja, para impedir a caminhada, a marcha, o anúncio do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se nós queremos ter esperança no nosso coração, em primeiro lugar nós temos que entender que o inimigo está sob controle, de que Deus governa sobre nós, sobre a nossa história, e governa também sobre o diabo. Tem uma frase que é difícil, O diabo é o diabo de Deus. Foi Deus que o criou, e ele está sob a autoridade do Senhor. Então, para que nós olhemos a nossa sociedade e entendamos o que está acontecendo, nós temos que compreender que tudo está sob o controle de Deus, que Deus governa a nossa história, governa tudo o que acontece. Então, a boa notícia, a primeira boa notícia que esse texto nos dá, é de que o diabo está sob controle, e Deus está no comando da história. Deus está no comando de tudo. Por mais difícil que esteja a situação, por mais dura que seja a sua luta, por mais complexa que seja a sua vida, isso não significa que o diabo tem um domínio total sobre a sua vida. Quem governa a sua vida é Deus. Tá certo? Uma segunda notícia que esse texto nos apresenta, que produz esperança no nosso coração, é a notícia de que a igreja tem a garantia da vida eterna. Deus mesmo garante a vitória da igreja, queridos. Olha só, voltemos o nosso olhar para o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. É interessante isso. Paulo fala que nós haveremos de julgar até os anjos. Quando ele vai tratar da questão das contendas na igreja, ele fala, não tem um ancião dentro da igreja que julgue as causas de vocês. Vocês não sabem que a igreja, que os santos irão julgar até os anjos, irão julgar todos. E aí continua: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, dos mártires, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, a visão nos arremete à perspectiva de todos aqueles que creram no Cordeiro, que não se curvaram diante do dragão, diante do inimigo, que não se renderam às seduções de Satanás, que não se curvaram. Estes, inclusive aqueles que morreram, aqueles que foram martirizados
por causa do testemunho, estes vivem e estes reinam com Cristo. Cristo, Senhor da igreja, conduz a sua igreja em triunfo. Cristo, Senhor da igreja, é a garantia de vida, é a garantia de vitória, é a garantia de que a morte não prevalecerá. E o texto continua: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Queridos, esta primeira ressurreição nada mais é do que a nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Porque a própria Bíblia nos ensina de que sem Cristo nós estávamos como? Mortos em nossos pecados e delitos. E aqueles que foram alcançados pela mensagem do Evangelho, que foram tocados pelo Espírito Santo, estes ressuscitam, estes saem da morte para a vida, estes saem das trevas para a luz, do desespero para a esperança. Então o texto está falando desta primeira ressurreição que é experimentada por todos nós que cremos no Cordeiro, por todos nós que ouvimos a boa mensagem do Evangelho e nos curvamos aos pés da cruz. Que maravilha isso! Isso já nos identifica, isso já nos sela, nos marca como o povo que nasceu de novo e que está com Cristo, caminhando com Cristo durante esse milênio, digamos, esse milênio terreno que nós estamos passando, os dias presentes nos quais estamos lutando. E o capítulo 6 tem uma bem-aventurança maravilhosa que diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Há uma promessa maravilhosa, há uma revelação grandiosa de que aqueles que ouviram a voz do Cordeiro, que nasceram de novo através da mensagem do Evangelho, por obra do Espírito Santo, estes não morrerão novamente, não experimentarão a segunda morte, porque estes viverão. Olha só, a segunda morte não tem autoridade sobre eles. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Olha que coisa interessante. Há uma convicção, há uma esperança intrínseca nesse texto, uma certeza que nos inunda, que nos faz caminhar de cabeça erguida, e que por mais que o inimigo ruja contra nós, por mais que a morte ronde, por mais que as tentações venham, aqueles que são nascidos do Cordeiro, aqueles que são nascidos do alto, nascidos do Espírito, aqueles que tiveram um encontro com Cristo Jesus, a estes é garantida a vida. A morte não tem poder sobre nós, queridos. E por mais que experimentemos essa morte física aqui ainda, nessa peregrinação na qual nos encontremos, isto não significa que houve uma morte eterna. Muito pelo contrário, porque a nossa esperança, a nossa convicção é de vida eterna em Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Se tem uma coisa que nos produz esperança, é isso, queridos. É isso. Eu fico pensando pessoas como o pastor, o bispo Policarpo de Esmirna, ameaçado por feras, o fogo, e ele responde e fala: você me ameaça com coisas que vão matar este corpo. Você me ameaça com coisas que não me assustam, porque a garantia da vida está em Deus. Estamos suscetíveis a acontecimentos dos mais complexos na nossa vida,
E o que vai fazer com que continuemos caminhando sem desenvolvermos síndromes do pânico, síndromes daquilo ou daquilo outro? O que vai nos fazer caminhar de forma erguida, de forma resoluta, cumprindo a missão que recai em nossas mãos? O que vai fazer com que nós olhemos no olho da morte do inimigo e não venhamos nos estremecer? É a certeza de que o inimigo pode até matar esse corpo, mas o espírito, ele é preservado, a vida é garantida por Deus, o Deus da vida, o Deus que nos deu o seu Filho amado, o Deus que nos deu a garantia de vitória em Cristo Jesus. Queridos, isso por si só é motivo de esperança. Por mais que venha a enfermidade, por mais que venham os atritos, as lutas da vida, por mais que venha a perseguição do inimigo, que ferozmente nos ameaça, permaneceremos firmes, porque existe uma promessa de vida e uma garantia de uma vida que foi conquistada por nós através da cruz no Calvário. O Cristo que morreu e ressuscitou, é Ele mesmo que nos garante que temos uma herança maravilhosa de vida. Anteontem tive que visitar uma senhora que perdeu o seu filho, que de uma forma fulminante desenvolveu uma pancreatite. Isso. Com 11 dias o rapaz morreu. 43 anos. 11 dias. E a palavra que surge nos nossos lábios é aquela palavra de Paulo lá aos irmãos da igreja da Tessalônica: meus irmãos, quanto aos mortos, eu não quero que vocês sejam ignorantes e fiquem desesperados como os que não creem. E aí Paulo consola, explicando aquelas pessoas de que a herança da vida eterna nos é dada em Cristo Jesus, que assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Assim como Cristo vive, nós viveremos. Ou seja, por mais difícil que esteja a vida, por mais complexa que seja a perseguição e sejam as ciladas do inimigo contra a igreja e contra nós que somos igreja, não nos abateremos, não nos desesperaremos, não nos angustiaremos ao ponto de perder a fé. Muito pelo contrário. Há uma garantia, há uma promessa maravilhosa, há uma notícia grandiosa de que essa igreja, a igreja, a cada um de nós, é garantida a vida eterna. Olha só o versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, esse tempo, Satanás será solto. E aí há uma perspectiva de que na volta do Senhor Jesus Cristo, de fato, o inimigo será solto e aí vai tentar seduzir. Há aqui uma menção de Gog, na região de Magog, das batalhas lá em Ezequiel. Uma batalha ferrenha, dura, encarniçada. Fala que muitos vão se unir a este inimigo que estará solto, muitos marcharão, se reunirão contra o povo, contra a igreja, mas o Senhor Deus mesmo descerá e com o fogo do céu os consumirá. Olha o versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos, ou seja, estes inimigos agrupados, mobilizados pelo diabo, por Satanás, se levantará de uma forma ferrenha e dura contra a igreja, numa batalha encarniçada. Estes serão consumidos. E o texto fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já tem gente lá, né? O falso profeta e a besta já estão habitando e serão atormentados eternamente. Queridos, que coisa maravilhosa. Há uma promessa de um Deus que pelejará conosco e em nosso favor. Um Deus que, se for preciso, fará cair fogo do céu para preservar os seus santos, a sua igreja.
Então guardemos no nosso coração. Se queremos ter esperança, primeiro aspecto é de que o inimigo está sob controle. O inimigo não está em pé de igualdade com o nosso Deus. Deus é o Deus da história. Um outro aspecto que produz esperança é de que a igreja tem a garantia de vida eterna em Jesus Cristo. Deus mesmo garante a vitória da igreja. Deus mesmo peleja pela igreja. Deus mesmo agirá em nosso favor. Não existe esperança maior do que essa. E em terceiro lugar, queridos, uma outra notícia que produz esperança em nosso coração é de que haverá um veredito final. Haverá um veredito. Todos se encontrarão diante do tribunal do Senhor. E o texto fala, vamos lá para avivar a memória. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença figuram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, todos. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Haverá um veredito, haverá um julgamento. Deus, o Senhor, exerce o seu papel de juiz e coloca diante de si todas as nações, as do passado, as do presente, as do futuro. Todos se encontrarão diante da majestade de Deus, todos ressuscitarão, e diante de todos serão postas, apresentadas as suas ações. Cada um será observado, cada um será julgado conforme a sua vida. Mas existe um livro especial, um livro onde estão escritos os nomes daqueles que foram eleitos, daqueles que foram alcançados pelo amor e pela misericórdia de Deus, os nomes daqueles que amaram o Senhor Jesus Cristo, os nomes dos santos. E a estes, e diante desses, o julgamento será nada mais, nada menos, simplesmente um ratificar da salvação. O julgamento será simplesmente para confirmar que de fato esses pertencem ao Senhor, esses têm a vida eterna e não serão lançados no lago, o fogo, não serão lançados na perdição eterna. A estes a garantia da vida. E é interessante que o nosso nome é escrito no livro da vida não pelas obras, porque quando eles abrirem os outros livros quando for aberto, melhor dizendo, forem abertos os outros livros, e quando começar a ler a nossa vida, a coisa vai ser feia, não vai? Meu Deus do céu, você fez isso? Você fez isso? Não sei se vocês já assistiram aquele videozinho da balança, lá, da balança do medidor de santidade, né? Você vai para o céu e tal. Mas sobe na balança lá para ver se tem condições para ir para o céu. Ninguém tem. É assim. Quando abrirem os livros vão perceber, Carlos Henrique, esse cabra aqui andou ocupado, hein, fazendo besteira a vida toda. Mas vamos ver aqui se o nome dele está no livro da vida. O meu nome foi escrito no livro da vida, não foi por meio do meu sangue, das minhas obras. O meu nome foi escrito no livro da vida por meio do sangue de Cristo Jesus.
E somente assim há a possibilidade de um veredito positivo a nosso favor, porque caso contrário estaríamos perdidos, condenados, assim como o inimigo, assim como o diabo está condenado. Nós estaríamos condenados, mas Cristo Jesus, no ato eletivo, nos predestinou para a vida eterna, e por meio da sua obra maravilhosa, nos alcança com a salvação e nos garante uma vida. Porque nós somos salvos é pela fé, mediante o quê? Pela graça, mediante o quê? Melhor dizendo, toda vez eu inverto. É pela graça, mediante a fé. Ou seja, aqueles que creem no Cristo, aqueles que se curvaram diante do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, estes têm o nome inscrito no livro da vida. E por mais que os outros livros denunciem quem eles foram, o livro da vida confirma a salvação em Cristo Jesus, porque somos justificados não pelas obras, mas pela fé no Cordeiro de Deus. E diante do tribunal podemos nos apresentar não mais com medo e desespero, mas com alegria e celebração e certeza de que com Cristo viveremos eternamente, com Cristo estaremos. Pensemos, queridos, diante desse quadro de injustiças e de morte, no qual muitas vezes nós gostaríamos de nós mesmos fazermos justiça, não é? Pegar o estuprador, o ladrão, pegar o político que rouba o dinheiro da merenda da escola das crianças, o dinheiro do hospital. Gostaríamos de trucidar essas pessoas, de nós mesmos fazermos vingança, de nós mesmos fazermos justiça. Mas o texto bíblico fala que a vingança pertence a quem, queridos? A vingança pertence ao Senhor, e o Senhor a seu tempo fará justiça. Não estou pregando aqui uma alienação, muito pelo contrário, devemos sim ser críticos, devemos sim nos irar, uma ira santa diante do que é errado. Mas acima de tudo devemos ter a certeza de que a justiça do Senhor prevalecerá, de que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não amam o Senhor Jesus Cristo, aqueles que as suas mãos estão sujas de sangue inocente, estes se encontrarão diante do tribunal do Senhor, e o Senhor os julgará, e a justiça do Senhor prevalecerá sobre a vida deles. Pode acontecer que a gente tenha algumas surpresas, né? De gente que a gente achava que não ia estar lá e que esteja. E que Deus seja glorificado pela justiça que alcançou essa pessoa. Mas acima de tudo temos de ter paz no nosso coração. Eu tenho muito medo de filmes como Batman. Tem uma frase perigosa: o Batman pode ser você. Você pode ser um justiceiro. Você, diante das mazelas do mundo, você pode pegar em armas. Você pode começar a matar bandido. Queridos, nós estamos vivendo épocas de barbárie em nosso país. Uma mulher confundida com uma pessoa que praticava rituais com crianças foi linchada em praça pública, e eu vi o vídeo. O homem batia com um pau nela como se batesse num bicho qualquer. Não podemos achar isso normal. Não podemos achar e coadunar, compactuar com esse tipo de coisa. Devemos sim anunciar a justiça, devemos denunciar a injustiça, denunciar o que é errado. Mas acima de tudo devemos anunciar que as pessoas se arrependam, creiam no Senhor Jesus Cristo, se arrependam dos seus pecados e parem com esta prática. Se queremos que haja justiça, sejamos nós uma manifestação de uma vida justa e reta,
conforme a palavra de Deus. Temos que tomar cuidado para nós não querermos ser nós os justiceiros. Linchamentos e coisas assim não são próprias da justiça de Deus. Devemos ter certeza de que por mais que pareça que o inimigo está prevalecendo, haverá um veredito final. E esse veredito final certamente seguirá a justiça do Pai, aonde aqueles que não se arrependeram dos seus pecados e que não creram no Cordeiro, estes seguirão com o inimigo para o lago de fogo, para a destruição, aonde experimentarão tormentas eternas, porque foi essa a opção de seus corações. Há um veredito que nos produz esperança, uma certeza de que por mais que a morte pareça estar reinando, ela não reinará. O que reinará e prevalecerá será a justiça do nosso Deus, que nos deu o seu Filho amado. O que prevalecerá será o veredito do Pai, que abrirá o livro, e aos santos será ratificada a salvação e a vida, aos ímpios e a Satanás será ratificada a condenação eterna, a perdição eterna. Não se desespere, meu querido. O Evangelho é o Evangelho da esperança. A Bíblia nos dá esperança de vida. A Bíblia nos dá esperança, mesmo quando as coisas estiverem difíceis. Podemos caminhar de cabeça erguida, resolutos, certos de que venceremos a morte, não por nós mesmos, mas pela obra do Espírito em nós e pela misericórdia do Deus da vida. Que essas notícias estejam em nosso coração. A notícia de que o inimigo está sob controle. A notícia de que a igreja prevalecerá. A ela é dada uma garantia de vida. Deus mesmo é a garantia de vitória da igreja. E a notícia de que haverá um veredito final, aonde Deus exercerá a sua justiça. O vingador fará a sua vingança diante de todos aqueles ímpios que não se curvaram diante da sua majestade, diante do seu amor. Que Deus nos abençoe e nos encha da sua esperança. Amém, queridos? Amém.